Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial de análise de mercado e bilheterias. Hoje com o caso de Besouro Azul, que consegue 25 milhões de dólares na estreia dos Estados Unidos, o que é um número bem ruim, bem baixo, 18 milhões de dólares no resto do mundo, a estreia total de 43 milhões e 400 mil dólares. Tem dois referenciais que você pode pegar. O primeiro referencial é de Mulher Maravilha 1984, com todos os problemas daquele contexto. Pandemia, restrição das salas, muitos países não tinham os cinemas abertos, ou com várias e várias restrições à lotação de 10, 15, 30% apenas da capacidade. Além disso, Mulher Maravilha 1984 estava envolvido naquela estratégia de lançamento simultâneo que aí se tornaria padrão em 2021, HBO Max cinemas nos Estados Unidos. Por que eu coloco para consideração? Porque ainda assim Mulher Maravilha 1984 tem um resultado melhor em vários mercados do que Besouro Azul. Fica a pergunta, por que Besouro Azul não conseguiu um resultado melhor? É por conta do ano ruim da DC? E eu acho que isso a gente vai discutir. Faltou marketing? Vamos tratar sobre tudo isso a partir de agora. Mas aí o outro referencial que você pode pegar, que faz mais sentido, é pegar Shazam 2. Aí tá num contexto parecido, é um ano ruim para a DC, 2023, um ano que Shazam tem uma estreia muito fraca mesmo, e eu fiz uma análise já naquele momento e falava que era um fiasco. Pensava-se que Flash conseguiria um alcance maior, e ele consegue na estreia, só que com um problema, com custo também que é muito mais alto. E aí eu dizia depois da estreia de Flash, se você pensou que tá ruim, calma que pode piorar. Tinha Besouro Azul e tem Aquaman 2 ainda. Contextos diferentes. Besouro Azul, um filme de cerca de 120 milhões de dólares, sem contar o marketing. Aquaman 2, uma produção aí que passou por várias refilmagens, uma produção que custa muito caro mesmo, mais uma produção com alto custo. Besouro Azul não consegue um bom resultado de estreia. Claro que você pode trazer para consideração os filmes que estão ainda no circuito, Barbie, Oppenheimer, Barbie sempre com bons resultados. O número de salas nos Estados Unidos de Besouro Azul não é um número de salas grande, e aí eu me recordo de ver vários comentários do tipo, mas Besouro Azul tinha uma projeção de estreia na casa de 12 milhões de dólares, 15, e eu sempre falo aqui nas minhas análises, long range hoje é quase que um chute. Quando você tem o tracking de estreia, aí no tracking de estreia você tem algo que pode usar como parâmetro de comparação. No caso da primeira semana de agosto, o tracking de estreia de Besouro Azul estava na casa de 30 milhões de dólares e consegue então o resultado de 25 milhões. Mas poderia ser pior. Besouro Azul pelo menos teve sessões IMAX, Dolby, que representaram 10 milhões de dólares dos 25 milhões da estreia, e vai perder agora na segunda semana, Besouro Azul formato premium por causa de Gran Turismo. No mercado internacional, eu acho que poderia colocar para consideração que existia muita expectativa do resultado no Brasil. E aí vem com aquela coisa, a Bruna Marquezine é muito popular, tem um alcance enorme, então o filme vai conseguir também uma boa arrecadação por conta da Bruna Marquezine. E é muito perigoso qualquer tipo de estratégia que coloca o foco apenas para um nome, porque parece que se o filme não consegue esse resultado, aquela pessoa é a culpada. E aí, assim, você tem que trazer para consideração o ano horrível da DC, com Shazam 2, Flash, por conta da expectativa que existia, do próprio, né, Zaslav falando que é o maior filme de super-heróis de todos os tempos, e tá muito próximo do que eu venho desenvolvendo aqui no canal sobre a DC. Depois que foi anunciado o plano de 10 anos do James Gunn, do DCU, então um novo universo, foco total no desenvolvimento, comprometimento com esse novo universo, os filmes de 2023 foram completamente atirados. E aí você começa a aproveitar situações de Shazam 2, olha, Shazam 2, se tiver um bom resultado de bilheteria, pode fazer com que o personagem retorne no futuro. Flash, Flash é muito importante, é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos para os Zaslav. Então tem essa expectativa e isso atinge também a repercussão. Besouro Azul, qual seria o diferencial? James Gunn falando que o personagem principal, pelo menos, vai estar vinculado no seu universo, por mais que o filme de 2023 não esteja vinculado. Então você começa a ficar com migalhas apenas da Warner. Isso reflete numa nota B+, no CinemaScore, que
é aquela nota de corte, mas que vai atingir muito na semana 2. Se o filme tivesse uma boa estreia, eu até falaria o seguinte: olha, pode ser que na semana 2 consiga um resultado positivo, mas assim, a perspectiva ela não é boa a partir do momento que você perde os formatos premium para Gran Turismo. Então isso já vai comprometer bastante o alcance. Número de salas está limitado nos Estados Unidos, não é uma super estreia de filmes de super-heróis. Alguém poderia falar, mas era um filme direto para o HBO Max. Tudo bem, mas de todo modo são 120 milhões de dólares de investimento, né? E muitos podem se questionar, faltou marketing nesse caso? A greve atrapalhou? E vamos discutir a greve. Essa é uma tendência de você querer colocar, quem sabe, o resultado fraco de bilheteria de Besouro Azul para a falta de um circuito de entrevistas, de promoção tradicional do elenco do filme. Isso é verdade, não teve. Teve algumas entrevistas gravadas que foram liberadas, né, ao longo dessa semana. Inclusive, colocaram o Besouro Azul na greve para trazer destaque, né? Alguém foi se fantasiar de Besouro Azul, adivinha se não tem o dedo da Warner por ali. E as estratégias de promoção do filme, elas estão ali, né? O roteirista também segurando o cartaz da greve com o pôster de Besouro Azul atrás. São estratégias para tentar trazer alguma visibilidade para o filme. A greve ela é responsável pelo fracasso de bilheteria de Besouro Azul? Poxa, pessoal, não, né? Não dá para você colocar isso na conjuntura. A Bruna Marquezine foi uma decepção no resultado do Brasil, 2 milhões de dólares no Brasil, que é um número baixo para filmes de super-heróis, ainda um pouco maior que Shazam 2, maior que Mulher Maravilha 84, no caso do Brasil, que eu tinha citado anteriormente, mas aí o que eu vi durante essas semanas prévias foi tipo a tentativa de trazer um meme, de apostar só na imagem da Bruna Marquezine como se fosse render já um grande alcance. E é o que eu falo, olha, isso foi a aposta da Warner para Adão Negro. Adão Negro pensava assim, o The Rock tem redes sociais super fortes, com grande engajamento, então não tem como falhar, não tem como dar errado. E não conseguiu uma boa arrecadação. E ainda assim, a arrecadação de Adão Negro, nesse contexto, seria um sonho para qualquer um desses filmes de 2023. Por mais que tenha deixado prejuízo. Então nós estamos falando aqui de mais um prejuízo. Agora, colocar culpa na greve, que a greve fez com que o resultado não fosse bom, eu acho que não é esse o caminho. Tá? Você tem um filme que ele é totalmente comprometido pela greve, num outro contexto é verdade, que é Oppenheimer, que o elenco deixa a sessão da estreia em Londres, por exemplo. Isso é grave, é único. Né? Barbie já tinha um circuito de entrevistas pronto, Oppenheimer foi super afetado. Eu creio que o que passa mais forte é a falta de interesse nos filmes da DC e vai ser um desafio enorme pro James Gunn recuperar o interesse e a credibilidade também. Se você pensa que não pode piorar, tem Aquaman 2 ainda. Tem Aquaman 2 com um grande gasto que hoje está posicionado para a janela de dezembro, que é uma janela que tem filmes da Warner. Eu ainda apostaria no adiamento, mas se ficar na janela de dezembro competindo com Wonka, por exemplo, parece que a própria Warner quer enterrar o filme de qualquer modo, lança logo e que consiga aí trazer pelo menos alguns dólares, coloca como ponto de corte. Ano de 2023 horrível, tenta ver o que vai ser da DC a partir de 2025. E para fechar nessa repercussão de Besouro Azul, eu só queria trazer um destaque porque muitos perguntaram na live, perguntaram também em outros vídeos por conta de posts que viralizaram sobre a Bruna Marquezine, se o que ela está fazendo é contra as regras ou não. E eu vou falar o seguinte, eu não sei se ela tem uma perspectiva de continuar no cinema dos Estados Unidos, acredito que sim. Né? O SAG ele coloca vários limitadores durante a greve, e um deles é da promoção de qualquer tipo de filme. E muitos pensam assim: a promoção é de você fazer uma entrevista, no caso, no Fantástico. E não é isso. Postagens nas redes sociais, qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais. Isso para quem é membro do SAG. Para quem não é membro do SAG, pode continuar numa boa. Uma pessoa falou o seguinte: a Bruna ela tá postando não como atriz, né, fazendo os agradecimentos para quem está elogiando ela e tal, no Twitter, outras redes, postando stories. Ela está fazendo porque ela tem milhões de seguidores e ela também é uma influenciadora digital. Particularmente considero, com todo respeito, considero esse argumento bizarro. Mesmo assim, para quem não sabe, o SEG coloca várias restrições ao trabalho de influenciadores digitais e, por exemplo, postagens. Eles limitam até mesmo as postagens. Então, assim, qualquer tipo de postagem relacionada a qualquer trabalho dessas companhias vinculadas à MPTP, Warner,
consequentemente Besouro Azul, elas não devem ser feitas. O que isso poderia atingir, no caso, no futuro? Poderia atingir a entrada no SEG, né? Ninguém está fazendo marketing, ninguém está fazendo postagem sobre trabalhos que estão sendo lançados. Como não faz parte do SEG, não precisa ter essa preocupação, só teria essa preocupação se fosse realmente, né, querer tocar e continuar essa carreira no cinema dos Estados Unidos, que tem uma porta de entrada com o Besouro Azul. Aí varia muito da interpretação de cada um, eu acho que faltou uma orientação melhor depois daquela carta que ela publicou. No mais, a perspectiva para a segunda semana não é boa. Esse filme tá nessa maldição do ano de 2023 para Warner, onde os lançamentos da DC não conseguiram repercussão. E o comentário que eu fiz na época de Shazam 2 pode ser aplicado perfeitamente para Besouro Azul. A pessoa sabe que os filmes eles não vão ter um impacto futuro. Pode aguardar muito bem para o streaming. Não existe até mesmo muita visibilidade da própria companhia. O que eu acho que pode ajudar Besouro Azul a ter um prejuízo menor do que Shazam 2 é o fato de que provavelmente a Warner não gastou muito na divulgação do filme. Não fez esse circuito de entrevistas, lançamento tradicional. Isso acaba acarretando num orçamento de marketing bem menor também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!